Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam com que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e encontrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até o verso número 35. Jesus ressuscitou no domingo de manhã, apareceu para mulheres. Os discípulos procuraram por ele, não encontraram o corpo. O anjo que comunicou, disse para que eles se encontrassem com Jesus da Galiléia, no ponto de encontro. E aqui nós temos o relato de 2 discípulos, que faziam parte do círculo mais amplo de relacionamento de Jesus. Eles não pertenciam ao grupo mais íntimo, mais próximo. Não há muita descrição sobre quem eles eram. O nome de um deles aparece nesse texto, Cleopas, mas há pouca informação sobre ele. Mas, de fato, eles eram seguidores de Jesus. E eles estavam voltando de Jerusalém, no final do dia, no fim de tarde. Terminado o sábado, ainda na cerimônia de sepultamento, ainda chorando a morte do seu Senhor, de quem eles seguiam, eles retornam, voltam, e caminham uma distância de aproximadamente 10 a 12 quilômetros.
Nesta caminhada, os passos são pesados. No versículo 13, eles estão indo para esta aldeia chamada Emaús. Tristes, decepcionados, arrasados. Mas tem um encontro nessa estrada de 10 quilômetros. Eles encontram um homem desconhecido. Hoje à noite eu gostaria de tratar do tema, o encontro com Jesus desconhecido. Mas pastor, o senhor não disse que eles eram discípulos? Que pertenciam a um círculo de relacionamento mais amplo, mas que conheciam Jesus? O texto que nós lemos fala de detalhes como o Jesus de Nazaré, profeta, suas atividades poderosas, seus milagres. Esses homens conheciam sim o Jesus. Mas agora eles estão com seus olhos impedidos de o reconhecer. O versículo 16 fala: os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. A ideia aqui é de que esta é uma ação do próprio Deus. Este impedimento da visão foi provocado pelo próprio Deus. Por qual razão? Por que Deus permitiu que eles não reconhecessem Jesus de imediato? Com toda certeza, esse texto está relacionado com o verso 14. Eles voltam para Emaús, eles estão saindo de Jerusalém, estão voltando para casa. E no versículo 14, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O texto diz, todas as coisas sucedidas. Isso envolve a pessoa de Jesus, a expectativa que eles têm, e o acontecimento da condenação, da traição, da condenação, da morte na cruz e do seu sepultamento. Também está contido nisso o boato, dito por mulheres histéricas, porque foi assim que elas foram tratadas, de que Jesus havia ressuscitado, mas ninguém viu Jesus ressurreto. Com isso, em primeiro lugar, no encontro com Jesus desconhecido, eu gostaria de falar de impedimentos que nos faz não reconhecer o verdadeiro Jesus. Impedimentos de não reconhecer o Jesus ressurreto, o verdadeiro Jesus. Existem fatores, razões e circunstâncias que podem fazer com que não reconheçamos o verdadeiro Jesus. Seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Razões que podem fazer eu e você não reconhecer o verdadeiro Cristo. Primeira delas, uma tristeza paralisante. O versículo de número 17, Jesus já encontrou com estes homens, caminha com eles, e Jesus pergunta, por que vocês estão assim, discutindo, falando, do que vocês estão falando? E quando Jesus faz esta pergunta no verso 17, olha como o verso termina. À medida que vocês caminham, aí diz assim, e eles pararam entristecidos. Jesus faz uma pergunta, do que vocês estão falando? Por que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles então param, tristes. A ideia aqui é de pausa e decepção. A ideia é de tristeza, e eles demonstram essa tristeza para o desconhecido. Para o homem desconhecido que se coloca no caminho com eles. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a tristeza pode paralisar nossa fé. Pode paralisar, inclusive, nossos atos de obediência a Cristo. Quando ficamos
tristes, não por causa dos motivos certos, mas por causa da decepção, da frustração, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nós ficamos muitas vezes paralisados. Uma outra razão que impedia eles de ver Jesus, de reconhecer Jesus, porque Jesus aparece e eles não o reconhecem, são circunstâncias desfavoráveis. Eles não estavam olhando para o Jesus bíblico, não estavam olhando para o Jesus Todo-Poderoso. A única coisa que eles conseguiam mencionar e comentar era as circunstâncias desfavoráveis. Observe o versículo 18. No verso 18 até o verso de número 20, nós vamos ler assim: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e de palavras, diante de Deus, o Todo-Poderoso, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles deram respostas teológicas acertadas a respeito de Jesus. Jesus o Nazareno, Jesus um nome comum, que poderia ser confundido por vários outros Jesus. Na época de Jesus tinha vários Jesus. Um nome extremamente comum. Mas nós estamos falando do Nazareno, profeta, um dos ofícios de Cristo no Antigo Testamento. Varão poderoso em palavra e obras. Ele também fala e não coloca a culpa da morte aos romanos. Eles atribuem ao próprio povo judeu e à autoridade judaica. Isso não é antissemitismo da Bíblia. Isso é uma realidade de fatos históricos. Eles conseguem dar respostas certas, mas o coração deles está colocado na circunstância desfavorável. Deu tudo errado. Este homem poderoso, este profeta, o Jesus Nazareno, foi condenado pela nossa liderança religiosa, foi crucificado, morto, e hoje já faz 3 dias. Circunstâncias desfavoráveis pode fazer com que eu e você não reconheçamos a Jesus. Tanto o medo pode fazer com que você não reconheça a Cristo, porque o medo te coloca numa situação de pavor, como também circunstâncias difíceis, circunstâncias desfavoráveis, podem fazer com que estejamos centrados nas circunstâncias desfavoráveis, e não no nosso Senhor. Isso já havia acontecido com os discípulos antes. Ao atravessar o mar da Galileia, numa tempestade, Jesus vem andando, as ondas estão agitadas, o vento está forte, eles ficam com medo, não reconhecem Jesus andando sobre as águas, acham que é um fantasma. Jesus diz: sou eu, e Pedro fala: se és, me faz andar e ir ter contigo. E Jesus fala: vem. Pedro põe o pé sobre as ondas e anda sobre as águas, mas o texto bíblico é bem claro: olhando Pedro para a força do vento e o tamanho das ondas, ele afunda. O problema de Pedro é que a circunstância mais desfavorável, a força do vento e o tamanho das ondas, ele não percebeu que tudo isso estava abaixo dos pés de Jesus, e ele naufragou. Razões que impedem de reconhecer a Jesus, de tratar Jesus como um desconhecido, é no tumulto das nossas circunstâncias, dos nossos pesadelos, do caos que às vezes se instala por um acidente, por um problema, por uma perseguição, por uma doença, uma enfermidade, o luto. Nós não conseguimos reconhecê-lo na nossa caminhada. Terceiro fator: tristeza paralisante, circunstância desfavorável, circunstâncias frustrantes. Ora, estes homens estavam frustrados. O versículo de número 21 é um versículo forte.
eles usam algumas palavras muito importantes, uma delas é redimir. Eu gostaria de ler para vocês. O versículo 21, Cleopas diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. As duas palavras que eu quero chamar a atenção é o verbo esperar no passado. Esperávamos. Eles estavam frustrados. Nós esperávamos que ele iria redimir. A segunda palavra é redenção, redimir. Esta é uma palavra importante. Nós acabamos de cantar aqui, no canto quebrantado com os adolescentes, sobre redimir, me redimiu. Não foi isso que nós cantamos? Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Sabe o que significa redimir? Redimir é pagar um preço para resgatar. O conceito bíblico do Antigo Testamento, este preço era sempre pago com sangue. O preço desse resgate era pago com sangue. Ele pagou o preço para nos resgatar. Mas eles não estão usando a palavra redimir para este propósito. Eles estão usando o verbo redimir para um resgate político. Nós esperávamos que ele fosse redimir, resgatar Israel do Império Romano, dos algozes, para um poder político. E aí então trazer triunfo espiritual para o povo de Israel, trazer a glória do passado, só depois que resgatasse da mão dos impérios dos homens. Percebe? A perspectiva a respeito de Jesus está errada. Eles estão frustrados com o Jesus que morreu, que já no túmulo ao terceiro dia, eles tiveram esperança, agora não tem mais. Eles achavam e esperavam que ele era o resgatador de Israel. Pessoas que têm expectativas equivocadas sobre Jesus não conseguem reconhecê-lo. Sabe por quê? Porque se frustram com o verdadeiro Jesus. Existem pessoas que seguem a Jesus, que cantam para Jesus, para ser abençoado, para conseguir um casamento, para prosperar no trabalho. Tem gente que diz amar Jesus por medo do inferno. Tem gente que diz amar Jesus e servir a Jesus por causa das coisas que ele vai ganhar em troca, do que Jesus vai poder fazer por ele. Então ele usa frases como o sangue de Jesus tem poder, como se fosse uma frase mística e mágica, um pirim-pim-pim gospel. O problema de pessoas que têm expectativas erradas sobre Jesus é porque elas sempre vão se frustrar com o Jesus bíblico, com o Jesus verdadeiro. Este Jesus sempre será desconhecido para eles, porque estão frustrados, desesperançosos. Quarto lugar, circunstâncias improváveis. Razões que impedem de reconhecer o verdadeiro Jesus e tratá-lo como um desconhecido. São circunstâncias improváveis. Observe, no verso 14, o texto deixa claro que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Todas elas incluíam a visita das mulheres ao túmulo, a pedra deslocada, os anjos, o jardineiro que encontra com uma delas, o anúncio para avisar Pedro encontrando e João encontrando o túmulo vazio, o descrédito que aqueles que anunciaram essa mensagem receberam. Eles vinham falando sobre isso. E no capítulo de número 22 e 24, eles relatam para o próprio Senhor Jesus uma situação que eles consideram improvável. Olha a maneira como eles relatam isso. Versículo 22, ele diz:
É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro, esse algum dos nossos é Pedro e João, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Existem circunstâncias que nós consideramos improváveis. E não fique achando que isso era só para os discípulos de Emaús. Nós somos bons nos feitos de Deus, de questionar feitos do Senhor, promessas do Senhor, e transformar estas promessas em questões improváveis. Eu gostaria de dar um exemplo. 2, na verdade. O primeiro deles, o poder do Evangelho. Paulo diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação, tanto de gregos quanto de judeus. E nós muitas vezes, irmãos, achamos improvável o resultado do Evangelho, e nos omitimos de pregá-lo com fidelidade, de amá-lo com fidelidade, porque achamos improvável a conversão de pecadores. Porque achamos que isso depende de uma predisposição humana. Você já deve ter ouvido, eu ouço bastante. Ah, fulano de tal, o coração dele é muito duro. Quase impossível. Não adianta pregar o Evangelho para ele. E aí eles falam uma verdade. Só o Senhor. De fato é verdade. Só o Senhor, com o Evangelho, pode quebrar corações. Não trate o Evangelho como uma causa improvável. E nós temos mandamentos do Senhor, que nós tratamos como situações improváveis. Ordenanças, que nós questionamos e criamos circunstâncias para que elas sejam improváveis. Mandamentos como amar a Deus e amar o próximo, amar até o inimigo. Mandamentos como o do perdão. Perdoar não é uma opção para a igreja, é um mandamento. Não é uma situação improvável. Veja, eu não falei de nenhum milagre aqui. Embora todas essas circunstâncias ocorrendo em nossas vidas por fé e por obediência geram milagres de transformação. Creia no Evangelho, pregue o Evangelho, porque é poder de Deus. Obedeça os mandamentos de Jesus ordinariamente. Ame, perdoe. Você verá um milagre que não é improvável, porque é a ação do próprio Jesus na nossa vida. Estes homens estavam falando de uma situação que eles consideravam improvável. As mulheres estão emocionadas demais, mas é improvável. Ninguém viu nada, só o túmulo vazio. Quantas circunstâncias improváveis nós criamos, isso nos impede de reconhecer o verdadeiro Jesus. Nós até reconhecemos um Jesus, mas não é o verdadeiro. É o Jesus que nós criamos, fruto da nossa imaginação. Eu ainda tenho mais 2 pontos neste tópico, que fala daqueles que estão impedidos de ver Jesus, de reconhecer Jesus. E o próximo tópico está no versículo 25, um coração incrédulo. Observe o versículo 25. O versículo 25, Jesus interrompe Cleopas. Jesus diz para Cleopas assim: ó nécios. E Jesus, de certa forma, não está sendo educado. Nécio é um jeito antigo de chamar alguém de idiota. Louco. Seus loucos, malucos, pirulabos. Os adolescentes agora usam esse termo, né? Vocês são tardios para crer, diz o versículo 25.
Vocês são tardos de coração para crer. E olha que interessante. A incredulidade do coração é de crer sobre tudo que foi falado sobre o Messias. Quando Jesus exorta aqui, Jesus está manifestando uma causa que impede identificar o verdadeiro Jesus, o Jesus real, o Jesus ressurreto, o único Jesus. O que é? Incredulidade no coração. Um coração que tem dificuldade de crer, que é tardio para crer. E é interessante, irmãos, que o último tópico, o último ponto de razões que nos impede de reconhecer Jesus, é o desconhecimento das Escrituras. E essa é a causa da incredulidade. Ei, presta atenção. Sabe por que muitas vezes nós agimos com incredulidade nas coisas do Senhor? Porque desconhecemos as Escrituras. No versículo de número 26 até o 27, nesta exortação que o desconhecido Jesus está fazendo àqueles homens, ele passa a ensinar de Moisés aos profetas. Não é isso que diz o versículo? O versículo de número 26 diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus nos convida a examinar as Escrituras, porque são elas que testificam dele. Examinem a Escritura, porque são elas mesmas que testificam de mim. Muitas pessoas não conseguem reconhecer o verdadeiro Jesus e agem com incredulidade, porque desconhecem o Jesus das Escrituras. Conhecem um Jesus virtual, um Jesus do cinema, um Jesus da novela, um Jesus do Facebook e o Jesus do Instagram. Eles conhecem o Jesus da rede social, da caixinha de promessas. Ele conhece o Jesus que não julga, o Jesus que não condena. Eles conhecem o Jesus que está sempre fazendo joia, paz e amor. Eles conhecem o Jesus estiloso. Eles até conhecem o Jesus sofredor. Eles também conhecem o Jesus que padeceu, que foi humilhado. Mas esse Jesus não consegue sair da cruz. Esse Jesus não é o Jesus real. E quando nós não conhecemos as Escrituras, nós temos dificuldade de reconhecer quem Ele é. Aqui há um processo didático. Nos 10 quilômetros, talvez 9 ou 8, não sei qual foi a altura da caminhada em que Jesus encontrou com estes homens. Mas eles não podiam reconhecê-lo. Eu tenho uma pergunta a fazer a todos nós. Jesus tem sido um desconhecido para você? O Jesus bíblico tem sido desconhecido para você? Quais dessas razões que eu citei e que aparecem neste texto podem ser circunstâncias que impedem e que me impedem de reconhecer Jesus agindo em minha vida, se revelando a mim, caminhando com Ele? Jesus é um desconhecido para você? O Jesus bíblico é um desconhecido para você? Ao fazer essa pergunta essa semana, e ouvindo uma canção que diz: reconhecemos quem tu és, eu me perguntei quantas vezes, nas trajetórias e nas circunstâncias da minha vida, eu deixei de reconhecer a presença do inigualável e único Senhor Jesus Cristo, porque tinha as expectativas equivocadas sobre quem Ele era, e muitas vezes me frustrei, porque a tristeza ocupou o lugar em meu coração, no lugar da esperança, da redenção em Cristo.
Isso trouxe dúvida e incredulidade. Mas, irmãos, eu quero continuar a exposição do texto. Segundo tópico. Jesus desconhecido, que está no caminho de Emaús, que não é reconhecido pelos discípulos, é o verdadeiro e único Cristo. E esse verdadeiro Jesus se faz conhecido. Este verdadeiro Jesus se mostra e se revela a nós. Embora eles tivessem sido impedidos pelo próprio Deus de vê-lo e de reconhecê-lo, isso tinha um caráter didático, para mostrar o quanto eles estavam equivocados e não reconhecendo as verdadeiras virtudes do Messias. Jesus mesmo diz, era devido que ele sofresse para entrar na glória. Tudo isso tem um propósito didático. Mas eu quero que você entenda que a iniciativa de se revelar a estes homens não foram dos discípulos. Foi Jesus que encontrou com eles no caminho. O versículo 15 diz que aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O nosso Senhor sempre toma a iniciativa de se fazer conhecido. Ele se revela aos seus. Ele não quer ser tratado como um desconhecido pela sua igreja. Ele é o noivo dela. Ele não quer ser tratado como um desconhecido para os seus amigos. Ele é o Senhor destes amigos. Ele não quer ser um desconhecido para os seus, para a sua igreja, porque foi por eles, pela igreja, que ele morreu e os redimiu. Não politicamente, mas redimiu com o seu sangue, para libertar do pecado. Com isso, meus irmãos, Jesus se faz conhecido e se revela a nós. Quero destacar mais alguns tópicos e peço a sua atenção para o texto bíblico. Em primeiro lugar, Jesus se revela e se faz conhecido, se envolvendo com o dilema dos discípulos. O versículo de número 15 diz que ele se aproximou e ia com eles. Jesus viu eles discutindo, viu eles falando, e o que Jesus fez? Se envolveu com estes homens. Se aproximou deles, e nesse envolvimento, Jesus andou com eles. Jesus ia com eles. Observe o versículo 17. Jesus pergunta, do que vocês estão falando? Do que vocês estão discutindo? Não é que Jesus não sabia, Jesus sabia exatamente que eles estavam frustrados, perdidos, incrédulos e tristes. Quando Jesus pergunta do que vocês estão falando, do que vocês estão discutindo e falam por este caminho, Jesus está se envolvendo. E é assim que Jesus faz com seu povo, ele nos abraça, se envolvendo nos nossos dilemas, nas nossas crises. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Ele conhece as nossas frustrações, ele é o sumo sacerdote perfeito, porque foi tentado à nossa semelhança. Ele conhece, ele se envolve conosco. Observe que ainda no versículo 19, Cleopas fica bolado. Você não sabe, você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus. As coisas que aconteceram em Jerusalém, vai dizer que você não sabe. E Jesus continua envolvendo dentro de um enredo para aproximar deles, para ganhá-los no coração, para ministrar a eles. E no versículo 19, Jesus pergunta, quais? Jesus se envolve com a sua igreja. Jesus está envolvido com o seu povo. E ele faz isso através do seu Espírito. Ele faz isso através da iluminação do Espírito nas Escrituras. Ele faz isso intercedendo por nós no trono santo do céu,
onde o Espírito Santo também leva as nossas orações. Jesus está envolvido com o seu povo. Ele nos cerca, ele se envolve conosco. Segundo lugar, Jesus se faz conhecido ensinando as Escrituras. Observe que Jesus não ficou assim: ei, sou eu, olha para mim, sou Jesus, o que andou sobre as águas, multiplicou pão, transformou água em vinho, e no melhor vinho, lembra disso? Não é isso que Jesus faz. Jesus vai para as Escrituras e exorta eles. Vocês estão sendo incrédulos porque não creem em tudo. O versículo 25 deixa claro que tudo nas Escrituras é indispensável para reconhecer a Jesus. Jesus diz, verso 25, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Agora observe o verso 26, porventura não convinha. Algumas traduções traduz a palavra de conveniência como indispensável. Não era isso que a Bíblia estava falando, não era conveniente isso ao Messias. Tudo nas Escrituras é indispensável para mostrar quem Jesus é. Do Gênesis, quando Deus cria através da palavra todas as coisas, Ele é a palavra. No jardim, quando a profecia é dada sobre a serpente, Ele é o filho da mulher. Ele é Abel, que é morto injustamente, mas que a sua morte gera salvação. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus nas Escrituras. Nada sobre nós. Quando eu digo nada sobre nós, isso não significa que não diz respeito à nossa salvação, à nossa obediência. Mas quando eu digo nada sobre nós, é que tudo sobre nós depende da total supremacia de Cristo. E toda a condenação dos ímpios e de Satanás depende de toda a autoridade e obra de Cristo. É tudo sobre Jesus. Toda a Escritura é indispensável para mostrar e nos ensinar quem Ele é. Por isso no verso 27 ele começa de Moisés, a lei, vai para os profetas e expunha-lhes a respeito de tudo o que ele contava a seu respeito nas Escrituras. Eu ainda tenho uma pergunta a te fazer. Você reconhece o Jesus das Escrituras? Você tem reconhecido o Jesus que você vem à igreja nas Escrituras? É esse Jesus que te traz aqui? É esse Jesus que te leva para o quarto de oração? O Jesus das Escrituras? É esse Jesus que faz você arder em obediência e temor? Ou ele é um desconhecido para você? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Terceira ação de Jesus em se fazer revelado. Ele cumpre um papel de honra. Ele se torna indispensável. Observe o versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas, lembra que eu falei que Jesus estava cercando e se envolvendo? Tudo é premeditado aqui. Continua, versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Jesus se tornou para estes homens um homem desconhecido ainda para eles, mas Jesus se tornou indispensável. Diante de Jesus, irmãos, não há como ser neutro. Ele é fundamental. O apóstolo Paulo escreveu uma carta, a carta aos Colossenses, para a igreja de Colossos. E nesta carta, Paulo deixa bem claro a supremacia de Cristo.
Eu preciso dizer para você essa noite, com todo temor, se Cristo não é suficiente para você, o verdadeiro Jesus, nada mais será. Jesus é indispensável na vida da igreja, Jesus é indispensável na vida do crente, e é o verdadeiro Jesus, é a obra de Jesus, é a pessoa de Jesus, é o ensinamento de Jesus, é indispensável para nós. Jesus é tudo que nós temos, irmãos. Mas às vezes na noite, nós não conseguimos cantar, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para morar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, fica, Senhor. Jesus é indispensável, só Ele é indispensável, todas as outras coisas são secundárias. Jesus cumpre o seu papel de honra. Qual é o papel de honra? Eles constrangeram Jesus para ficar. Mas quando Jesus entra e estava com eles à mesa, é Jesus quem agradece e abençoa o pão. É Jesus quem é o anfitrião. É Ele quem parte o pão. É Ele quem dá aos seus discípulos. Jesus é quem ocupa o lugar de honra na nossa vida. A casa, a mesa é simbólico. Em Apocalipse, em uma das cartas para a igreja, Jesus escreve para uma igreja: estou do lado de fora, estou batendo, mas se abrir, eu entrarei, cearei nesta casa, cearei com Ele e Ele comigo. Jesus não é um hóspede. Na nossa vida, Jesus tem lugar de honra e de autoridade. Ele é o anfitrião, Ele parte o pão. Ele é o próprio pão da vida, Ele é o alimento espiritual. Ele é um honrado entre nós. E Ele age assim. O lugar de honra é dele, o papel de anfitrião é dele. Jesus se faz conhecido. E este é o último ponto. Jesus se revela. Da mesma forma que estavam impedidos de ver e de reconhecer Jesus, agora o texto no verso 31 diz: e então se lhe abriram os olhos e reconheceram. E o reconheceram. Então se lhes abriu os olhos e o reconheceram. Só Deus pode fazer isso. Só Ele pode abrir a nossa visão e nos fazer reconhecê-lo, quem Ele verdadeiramente é. Ele faz isso através da sua palavra, Ele faz isso através do seu envolvimento, Ele faz isso através da sua ação indispensável. Ele faz isso cumprindo o seu papel de honra como anfitrião. Mas só Ele pode tirar as escamas que nos cegam e se mostrar a nós como nosso Senhor e Salvador. Eles o reconheceram. E quando isso acontece, Jesus continua agindo. Quando reconhecemos quem é o verdadeiro Jesus, isso promove em nossas vidas, e só Jesus pode promover isso, fervor e iluminação. Fervor, porque o relato destes homens no verso 32 é: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, o nosso coração não queimava, enquanto Ele nos ensinava, enquanto Ele nos falava do Messias, o nosso coração ardia, e isso provocou nestes homens um sentimento de tristeza, de alegria e de esperança. O coração deles queimou. É uma descrição de fervor e esperança, de quebrantamento e alegria. Eles foram iluminados pela luz do mundo, que é Jesus. O coração ficou aquecido, não mais frio pela frieza da morte,
não mais escuro pela pedra da sepultura, mas iluminados, eles ardiam e o seu coração queimava em fervor, porque eles ouviram sobre o verdadeiro Messias. Só Jesus pode transformar tardios em crer, frustrados, incrédulos, decepcionados, presos às circunstâncias e tristes, em homens fervorosos espiritualmente e iluminados pela sua palavra. Só Jesus. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.